Papo de Comportamento. E mais uma vez com a gente, Elenita Souza, Edmar Nogueira, para falarmos a respeito de comportamento, emoções, hábitos e muito mais. Bom dia, gente. Bom dia não, boa tarde, gente. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Estou Ricardo. ainda no outro trabalho, veja só o que é o hábito, tá vendo aí o hábito falando mais forte? Então, tudo bem? Tudo em paz. Então, viva. Tudo beleza, vamos nós. Ao nosso texto de hoje, Edmar. Estamos em construção. Dizem que esse é um texto do Papa Francisco. Durante a nossa vida, causamos transtornos na vida de muitas pessoas. Isso acontece somente porque somos imperfeitos. Nas esquinas da vida, pronunciamos palavras inadequadas, falamos sem necessidade, incomodamos. Nas relações mais próximas, agredimos sem intenção ou intencionalmente, mas agredimos. Não respeitamos o tempo do outro. Não respeitamos a história do outro. Parece que o mundo gira em torno dos nossos desejos e o outro é apenas um detalhe. E assim, vamos causando transtornos. Esses tantos transtornos mostram que não estamos prontos, mas em construção, tijolo a tijolo. O templo da nossa história vai ganhando forma. O outro também está em construção e também nos causa transtornos. E às vezes um tijolo cai e nos machuca o pé. Outras vezes é a cal ou o cimento que suja o nosso rosto. E quando não é um, é o outro. E o tempo todo nós estamos tendo que nos livrar e cuidar das feridas. Nos limpar e cuidar das feridas. Assim como os outros que convivem conosco também têm que fazer o mesmo. Os erros dos outros, os nossos erros. Os nossos erros, os erros dos outros. Essa é uma conclusão essencial. Todas as pessoas erram. Nós e os outros. A partir dessa conclusão, chegamos a uma necessidade humana e cristã. É a necessidade do perdão. Perdoar é cuidar das feridas e sujeiras. É compreender que os transtornos são, muitas das vezes, involuntários. Que os erros dos outros são semelhantes aos meus erros. E que, como caminhantes de uma jornada, é preciso olhar adiante. Se nos preocuparmos com o que passou, com a poeira, com o tijolo caído, o horizonte deixará de ser contemplado e haverá um desperdício. O convite que faço é que você experimente a beleza do perdão. É um banho na alma, deixa leve. Se eu errei, se eu o magoei, se eu o julguei mal, desculpe-me por todos esses transtornos. Afinal, eu também estou em construção. Muito bem, bom texto. Papa Francisco, se for realmente do Papa Francisco, né, Edmar? Como a gente não sabe realmente, mas independente de ser dele ou não, o texto passa a devida mensagem. Né? Todos esses textos são colhidos na internet, são trechos de algum jornal, né? Pessoas que indicam. Algumas pessoas enviam para nós também. E normalmente eu faço alguns ajustes. Né? Eu ajeito os textos. Mas quando eu sei a autoria, eu gosto de mencionar. Exatamente, tem que citar a fonte. Então, o perdão. Então. É difícil perdoar. Somos imperfeitos, né? Pois é, né? E é isso que nos torna humanos. Todos nós temos o direito de errar, mas não ficar aprisionado no passado. Não ficar aprisionado nas mágoas, nos ressentimentos, no ódio. Se todos nós pensássemos como seria para corrigir, buscar a solução, tudo seria mais prático. E as pessoas não tomariam o veneno diário, né? Porque quando você não perdoa, você está tomando uma dose de veneno diária. Porque é isso mesmo que você falou. Na realidade, a gente não está interessado na resolução do problema. Porque se tivéssemos, a coisa era bem mais prática. Né? A questão é a afetação emocional. Essa que é a questão, não é a resolução do problema. No fundo, eu me senti ofendido, né?
E é uma ofensa que você leva para o resto da sua vida, né? Nossa, dependendo do seu orgulho, você não esquece mais nunca, né? Como diz o texto, nós nos preocupamos com o problema e não com a solução. Exato. Como diz o texto, nós esquecemos que também cometemos transtornos na vida das pessoas, que talvez também precisamos ser perdoados. E nós não nos lembramos disso. Nós só nos lembramos de que alguém cometeu um transtorno ou fez alguma coisa que talvez tenha me impactado. Muitas das vezes esse impacto nem é tão grande, mas algumas pessoas são vingativas, são orgulhosas e conscientemente evitam o perdão. Outras não. Outras inconscientemente. Tem um problema que incomoda, que pode estar provocando algum tipo de sintoma de saúde, inclusive, mas a pessoa não tem consciência de que essa falta de perdão esteja fazendo isso. O Fábio Santana está na escuta. Valeu, Fábio, e pela audiência também aqui com a gente nesta segunda-feira. Agora, eu não sei, às vezes eu acho que tem pessoas que têm mais facilidade de perdoar e outras não, né? É como se fosse uma coisa meio de dom, mas, obviamente, você também aprende. A vida lhe ensina, as pessoas também lhe ensinam, mas tem gente que tem mais facilidade, né? Independente disso. Mas a questão é que a dor de quem não perdoa é muito grande, né? Você carrega um fardo, né? Você carrega um fantasma, um negócio que lhe faz mal, né? Literalmente lhe faz mal. Literalmente, né? Provocando problemas de saúde. De saúde mesmo. E o não perdoar vai fazer mal para você e não para aquela pessoa que talvez nem esteja precisando ser perdoada. Nem está aí, às vezes. Né? Talvez nem se lembre mais que tenha acontecido alguma coisa, e as pessoas carregam essa mágoa, esse peso nas costas que infinitamente vai provocar algum tipo de reação do organismo. Consequentemente, vai ficar mais amargurada, vai né? se transformar numa doença psicossomática. Tem pessoas que carregam um sentimento desse para o resto da vida, né? E é muito interessante, Ricardo, nós recebemos bastante pessoas para participar do processo de coaching ou fazer terapias e não se dão conta dessa situação. Quando estão dentro do processo, é que passam pelo seu autoconhecimento, né? Entra no estado de processo de consciência e vão identificar que as mágoas é que estão levando essa pessoa a um estágio de doença psicossomática, por exemplo, ou de não evolução. Não evolução na carreira, não evolução nos relacionamentos. Geralmente, as pessoas que não têm facilidade de perdoar ou que não têm essa consciência da necessidade do perdão, elas começam a se fechar para o mundo. Ou a escolher, né, quem quer perto de você. Por quê? Porque ela está na expectativa de que algo vai lhe afetar a qualquer momento. Então, é uma forma de se colocar como escudo. Eu estou trabalhando um caso que até uma pessoa de fora, que essa pessoa ela está buscando o desenvolvimento da carreira, mas está com muita dificuldade. E na última sessão que nós tivemos, ela percebeu que na infância ela foi levada a ter alguns comportamentos que teriam que ser semelhantes a um primo, por exemplo, né? E isso incomodava, mas essa pessoa não sabia o porquê, porque era criança. Hoje, quando adulto, que está passando pelo processo de coaching, começou a ter essa clareza de que aquela relação na infância lhe fazia mal, porque era comparado o tempo todo. E aí cabe um processo de perdão,
né? Aí cabe uma necessidade de você se perdoar todos os dias, talvez perdoar seus pais, perdoar esse primo. Por quê? Porque foi um movimento que lhe passou a fazer mal. E às vezes você não tem condições de chegar mais para essa pessoa para dizer me perdoe. Mas quando você faz uma meditação do perdão, né, vamos dizer, todos os dias que você lembra dessa situação, ou todos os dias quando você vai dormir, eu costumo dizer que o universo se encarrega de levar a mensagem. Porque quando você não perdoa, você continua algemado naquele fato, né? E como isso está no seu inconsciente, você vai levando esse fardo para o longo de sua vida. E aí você fica bloqueado porque não sabe o que lhe atrapalha. E isso talvez seja necessário trabalhar o perdão. Quando nós trabalhamos crenças limitantes, cabe o perdão. Por quê? Porque você está aprisionado numa crença, aquilo que alguém fez com que você acreditasse e que você não tinha discernimento para saber se era verdade ou não. Então, quando você descobre que é uma verdade, mas que foi uma pessoa que tinha uma autoridade sobre você e colocou isso na sua mente, perdoe essa pessoa, perdoe a você mesmo por ter acreditado naquela verdade na época. Mas isso não dá a condição de você continuar se martirizando, continuar sofrendo. Por quê? Porque quando você perdoa, você se liberta. Então, eu convido aos ouvintes para que pare de tomar veneno diário. Comece a se perdoar. Porque você só consegue perdoar alguém se você se perdoa. E quando você tem necessidade de perdoar alguém, o primeiro passo é você primeiro pedir perdão a si mesmo. Porque se alguém lhe machucou, de certa forma é porque você permitiu. Então, se perdoar é o primeiro passo. E aí busque quem são as pessoas que você precisa pedir perdão. E perdoá-las também, né? Porque às vezes alguém nem sabe que lhe machucou. Mas você está nesse sofrimento. Então, é necessário perdoar essas pessoas, mesmo que seja num processo só mental, né? Não necessariamente que você tenha que ir até o outro para falar, para dizer me perdoe. Porque perdoar não quer dizer que você tenha que conviver com essa pessoa. O perdão é uma libertação. É uma libertação. Pessoal, você não precisa estar fazendo propaganda nem nada. E é uma coisa muito subjetiva da sua cabeça, da sua mente. Né? O rancor é uma prisão terrível, né? Você ficar ali rancoroso e o perdão é uma libertação disso, né? E é pessoal mesmo, ela não é uma coisa de você fazer propaganda, nem anúncio, nem de nada. Sim. É de você com você mesmo, né? Isso. É um negócio de você com você mesmo. Isso acontece muito em famílias, né? Tá tudo bem, todo mundo cresce junto, aquela alegria. Aí, vamos dizer, começa a nascer os filhos, né? E aí um primo faz uma situação com o outro e lá vão os pais se magoarem, né? Por conta do filho, de uma ação inconsciente do filho. E aí começa uma desavença na família. Por quê? Porque não soube compreender a situação e perdoar, né? Deixar esse tijolo que caiu no pé fazer a diferença. De forma positiva. É muito interessante como nós temos vários clientes que chegam no detalhe da percepção, da consciência de que precisam perdoar, mas tem muita dificuldade, né? Então, nós costumamos perguntar, se você não perdoar, o que vai acontecer? Eu vou continuar sofrendo. Sim, e se você perdoar? Se eu perdoar, me livro disso. Então, o que precisa acontecer para que você se livre disso? Não sei. Não sei. E aí a gente tem que usar todas as técnicas do coaching, todas as ferramentas, os instrumentos, para que a pessoa efetivamente encontre uma forma de perdoar. E como a Erenita falou, ela foi muito feliz, perdoar não significa que você tem que procurar outra pessoa, porque tem gente que diz assim, se eu for procurar, eu vou me rebaixar, eu vou, né, vai pensar que eu sou fraco, né? Tem todo um lado do orgulho. Não precisa necessariamente que você procure outra pessoa para pedir perdão. O importante é você perdoar, se livrar disso, joga fora esse peso,
eu perdoo, eu me livro disso e daqui para frente a minha vida segue. Porque quando você perdoa, você está preso em alguma coisa do passado. E ficar preso ao passado não traz nenhum benefício para ninguém. Isso é bem interessante porque tem pessoas que dizem, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de trabalho, né? Eu vou mudar de empresa, eu vou mudar de bairro, achando que vai se livrar da situação. Mero engano. A pessoa está levando com ela toda a situação. Você pode mudar de país, mas você vai continuar algemado a situação se você não perdoar. Então, perdoar não é se afastar da pessoa. Simplesmente eu me afasto, esqueça que eu existo e acabou. Porque você vai continuar pensando na situação. Então, perdoar é você libertar a sua alma, né? Você livrar-se realmente desse sentimento que lhe faz mal, deixar de tomar o veneno. Exato. Uma coisa também que eu acho bem interessante aqui do texto é que a ideia de você não ser tão especial como você imagina. Também os outros não são especiais, ou seja, todos nós estamos num processo de construção e que aquilo que você acha que é mais importante em relação, não existe isso, né? Todos, do mesmo jeito que você é ferido, você fere. Exatamente. Né? Não há essa coisa, porque aquele cara que sofre, a pessoa que se sente o rancor, é como diz o mesmo texto. Você botou muita importância em você. Né? Você se julgou muito mais importante do que os demais. E o texto diz, nem você é tão importante, nem os outros também são tão importantes. Todos nós estamos na mesma condição, né? Na mesma condição de estar se construindo. Né? E o texto chama atenção aqui para um detalhe que é o seguinte: normalmente nas relações mais próximas é que nós erramos mais, né? As pessoas que estão mais próximas, que nós mais amamos, são as pessoas a quem nós mais ferimos, em função desse processo de construção. E é importante chamar a atenção para isso aqui, para que nós estejamos atentos e tenhamos consciência de que as pessoas que estão mais próximas precisam ser tratadas até de maneira mais gentil. Exato. Mais cavalheiro. A gente relaxa, né? Porque relaxa. são os próximos, aí a gente já começa, por causa da intimidade, você começa a não respeitar o espaço, você começa a falar o que quer, né? Exatamente. Isso nós não respeitamos o tempo do outro, não nem respeitamos e nem a história do outro. A palavra desculpe-me, isso é muito importante na vida de qualquer um, né? Então aqui no texto diz, se eu errei, se eu magoei, se eu julguei mal, desculpe-me por todos esses transtornos. Então, sempre pedir desculpas quando necessário, porque isso enfatiza bastante essa condição que você acabou de falar, da fase de construção. Se você se acomoda no convívio do relacionamento, você não está em fase de construção, porque você está acomodado. A fase de construção é quando você vive na consciência que a cada dia você precisa melhorar. Eu costumo dizer que eu vivo na busca de melhorar 0,01% ao dia. Isso já é muito, porque nós somos imperfeitos, né? E se eu tenho essa consciência de me reconstruir diariamente, eu vou deixando para trás aquilo que me fez mal. E o perdão é um grande passo para isso. Então, pedir desculpa é muito importante, porque às vezes o outro está esperando uma desculpa e essa desculpa não vem e a mágoa chega, né? Então, ter consciência, esse é o processo. Tenha consciência dos seus atos, tenha consciência do seu comportamento, consciência da sua fala, consciência de como você vê o outro, para que possa evitar os julgamentos, né? E que você possa se reconstruir de fato, diariamente. Exato. O texto também fala que perdoar é cuidar das feridas e das sujeiras, né? E é compreender que os transtornos são muitas das vezes involuntários. Então, muitas das vezes, nós fomos atingidos ou magoados ou prejudicados involuntariamente. Isso acontece no trânsito toda hora, né? Bastante. Uma fechada, uma barbeirada, uma distração, né? Às vezes uma coisa simples
e que gera um desconforto, gera uma confusão, uma briga, né? Enfim. Então é preciso compreender que os erros dos outros são semelhantes aos meus erros. Da mesma forma, eu também de vez em quando cometo uma barbeirada, também me distraio e também, né? E que todos nós somos caminhantes de uma jornada e que é preciso olhar para frente. Isso eu gosto muito de falar desse assunto. Olhar para frente. Olhar. O processo de coaching ele acontece no presente com foco no futuro. Eu costumo dizer que o tempo não existe, o passado não existe, o futuro também não. Não há nada que eu possa fazer para mudar o passado. Agora, o futuro ainda está por vir. Para eu mudar o futuro ou para eu ter um futuro diferente do passado, eu tenho que fazer alguma coisa hoje. E fazer alguma coisa hoje depende de um negócio chamado consciência. Eu preciso ter consciência dos erros que cometi no passado para que não cometa os mesmos erros no futuro. Então, assim como os outros estão em processo de construção, nós também estamos. E nós precisamos entender isso, aceitar isso, ter consciência disso e aprender a perdoar. Exato, porque muitas vezes a gente, pelo fato da gente não ter intenção de machucar alguém, a gente acha que isso não possa acontecer. Pode acontecer por uma distração, como você estava falando aí agora. E do mesmo jeito, a gente pode ser magoado também por uma distração de um outro alguém, né? A gente esquece disso. Ninguém tem intenção de você agindo de boa fé, você está tudo bem, mas não é bem assim. Às vezes você tem um vacilo ou as circunstâncias levam a pessoa a interpretar de outra forma e causam uma coisa que você não percebeu. Isso. E do mesmo jeito você recebe às vezes um mal entendido e leva para o lado da pessoal, né? O lado de se sentir ofendido, né? Se sentir agredido. Isso acontece muito, né? Em empresas principalmente. Ricardo hoje chegou, não me deu bom dia. O que foi que eu fiz de errado? Aí já começa a se preocupar. E se no outro dia, por uma eventualidade, um outro comportamento seu demonstra isso, aí a pessoa já começa a encucar, né? E diz, ele está de bronca comigo. E aí já começa a fazer cara feia também, imaginando algo que nem aconteceu, mas a pessoa está ali fantasiando uma história. Lembro de um processo de coaching que você teve, que o camarada falou que ele sabia que ia ser demitido na sexta-feira. Sim. Foi. A pessoa disse, Erenito, hoje eu preciso demais da sessão de coaching, é uma emergência. Eu disse, o que está acontecendo? Ele disse, não, o meu chefe me chamou para ter um feedback sexta-feira. Sexta-feira à tarde. Eu disse, que bom. E ele passou quais são as pautas, né, que vocês vão trabalhar na reunião. Ele disse, sim, passou. Eu digo, maravilha, melhor ainda. Isso é sinal de que você vai estar bem preparado. Então ele chegou e disse, não, você não está me entendendo. Eu digo, agora eu não estou entendendo. Qual a questão? Ele disse, é porque sexta-feira à tarde é o dia em que as pessoas são demitidas do trabalho. Então, assim, ele já estava imaginando que o feedback era para ser demitido. Então, as pessoas têm mania de fantasiar, de construir a história com base nos próprios pensamentos, e daí começa a ter sentimentos, né, que leva à tristeza, à mágoa, à ansiedade, e vai construindo isso até chegar ao fato de começar a culpar o outro mesmo, né? Pela sua ineficiência. Mas e aí, ele foi demitido? Não. Nesse momento, não. Não, a reunião foi tranquila. Não teve nada a ver. Nada a ver. Mas aí ele... Imagina a tensão, ele já né? foi Estava arriscado chegar na reunião e pedir demissão. Exato, para evitar o trabalho, para não ficar constrangimento, uma coisa, eu mesmo peço meu trabalho. A sorte dele foi a sessão de coaching, né? Então, ele ficou mais tranquilo. Né? Para acalmá-lo, porque a pessoa fica realmente pensando essas coisas. Olha só, tá vendo? E isso acontece, viu? Isso não é uma coisa tão incomum assim. Temos aqui o nosso ouvinte, o Edmundo. Lutar as batalhas presentes e não as passadas. Isso. Boa tarde, Edmundo. Valeu, meu querido. Muito obrigado aí também mais uma vez pela sua participação. Bom, gente, agora em Aracaju são 16h33. E qual vai ser a dica do filme de hoje? O filme de hoje, Os Miseráveis.
A versão de 2013 foi lançado no dia 1º de fevereiro de 2013, direção de Tom Hooper, com um elenco formado por Hugh Jackman, Russell Crowe e Anne Hathaway. Essa Anne Hathaway tá em tudo que é filme, né, rapaz? Essa mulher é famosa, viu? É um drama musical de nacionalidade Reino Unido. É um filme bastante interessante, também com indicações para o Oscar. Um filme... Tem bastante sentimentos, né? Vários tipos de sentimentos dentro desse filme. Eu quero aproveitar esse momento para mandar um abraço para o Sandes de Buquim. Sandes. Né? O pessoal lá do Trânsito Educa. Nadir sumiu, rapaz. A Nadir nunca mais mandou um alô aqui pra gente. O Fábio Santana e o Edmundo que mandaram o recado hoje. Dona Deusinha, lá do Siqueira, aquele abraço. E todo o pessoal que nos ouve e nos acompanha todas as segundas-feiras. Para falar com a gente... Qual o número? 3222-9043. Tem também o 99961-5636. Essa semana nós temos curso de porteiro profissional. É um curso que vai acontecer dia 26 e 27 de abril. Quarta e quinta, 8 horas de certificação, onde as pessoas vão conseguir ter um desenvolvimento profissional melhor para se preparar para o mercado. É um curso que está sendo bastante procurado, ele é um valor bastante acessível e quem tiver interesse ainda dá tempo de fazer as inscrições. É só ligar para 99961-5636 ou 3222-9043 e a gente faz sua inscrição ou tira todas as suas dúvidas com relação ao papo de comportamento. Muito bem. Que inclusive só daqui a 15 dias, né? Sim, próxima semana é feriado. Né? Segunda-feira, dia 1º, dia com do certeza. trabalhador. Então até lá, viu, gente? Até, então feliz dia do trabalho, né? Um abraço, pessoal. Não pense Valeu. que vai ser demitido, né? Um grande abraço. Valeu. Agora em Aracaju são 16h35. Vamos rapidamente para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a última parte do nosso Acontece de hoje. Voltamos já. O ouvinte 930 solicitou e a Liberdade abraçou o 930 Esporte Clube. Agora com muito mais esporte e emoção, na apresentação do vibrante do rádio sergipano, Raimundo Moraes. 930 Esporte Clube. Não perca essa jogada de craque. Nota pública. Tendo em vista os recentes fatos públicos envolvendo a empresa Torre Empreendimentos e um de seus proprietários, o empresário José Antônio Torres Neto, a direção da Torre Empreendimentos vem a público reforçar o seu posicionamento sobre alguns fatos. Primeiro, apoiamos as instituições que estão cumprindo o seu papel, realizando investigações e sempre nos colocamos à disposição das autoridades para colaborar no que for necessário. A Torre Empreendimentos é uma empresa idônea, que possui uma longa história de bons serviços prestados e respeito ao poder público. Portanto, temos o maior interesse em que tudo seja investigado e esclarecido. Segundo, acreditamos que, ao final das investigações, todas as querelas envolvendo